com a Ju aprendeu hoje que existe um grande super-herói. Quem é o nosso super-herói? Jesus. Mas sabe, crianças, muitas vezes a gente vê as histórias de quadrinho na televisão, no desenho animado, super-heróis que voam, que têm uma força, que são rápidos, mas todos eles são de mentirinha. Nenhum deles fazem aquilo. Eles fazem aquilo só na fantasia. Mas o nosso Jesus é diferente. Tudo que a Bíblia fala que ele fez de verdade. Certo dia, Jesus, ele estava num barco. Ele estava em um barco. E ele saiu ali e começou a andar no seu barquinho, junto com seus discípulos. Que legal! Ele estava navegando no seu barco, num lago chamado Mar da Galileia. Era um barco muito pequenininho, que era usado para ser pescador. E ele começou a andar, navegar, e os discípulos estavam muito felizes, porque eles iam para o outro lado do lago para falar do amor de Deus para as outras pessoas. Ele gostava muito de fazer isso. Jesus amava cada uma das pessoas. E quando vez que ele chegava do outro lado do lago, tinha uma multidão, todo mundo querendo falar com Jesus. Todo mundo querendo falar com Jesus. Mas um dia, Jesus estava no barco, quando de repente o mar começou a se agitar, as ondas começaram a balançar, as ondas começaram a cair muito forte, as ondas começaram a balançar e começou a aparecer uma nuvem lá no alto. Cadê a nuvem? E quando os discípulos perceberam, começou a cair uma chuva. Ajuda aí, teacher. A chuva, balança o barulho, chuva. Balança o barulho, chuva. Devagarzinho, cada vez. E aí, o mar começou a se agitar. E começou a agitar. E começou a fazer barulho de relâmpago e trovão. Nossa! O barco balançava para lá e para cá. O barco balançava para lá e para cá. E estava todo mundo com medo. Ai, meu Deus, cadê o barulho da chuva? Cadê o barulho da chuva? E o vento começou a soprar cada vez mais forte. Vai os leques, sopra vento, sopra vento, sopra vento. Balança os leques, ajuda as meninas a balançar os leques. Estava uma tempestade enorme. Mas sabe, crianças, quando todo mundo estava desesperado, o que o nosso super-herói estava fazendo? Ele estava dormindo. Continua, relâmpago, trovão, chuva, cadê a chuva, cadê a chuva? E estava caindo cada vez mais forte, e Jesus estava dormindo. Então os seus discípulos falaram para ele: Jesus, acorda, nós vamos afundar, você não vai nos ajudar? E Jesus falou para eles: o que vocês estão pensando? Vocês não sabem que eu estou aqui? Não precisa ter medo, eu sou o super-herói de vocês. Jesus levantou os braços e fez assim. Tudo estava agora calmo. Todo o mar tinha cessado. Não havia mais vento, não havia mais chuva. A nuvem foi embora, o mar se acalmou, o trovão ficou caladinho e tudo ficou quietinho. E de repente, apareceu um sol bem forte brilhando. Pode ligar. Uma luz forte brilhou sobre o mar. O mar
Ele é capaz de controlar a chuva. Cadê o barulho da chuva? Ele é capaz de controlar o mar. Cadê o mar? Cadê o mar? Ele é capaz de controlar o relâmpago e o trovão. Cadê o trovão? Sabe, Ele é mais poderoso de todas as coisas. Jesus, Ele é o nosso super-herói, crianças. Jesus podia fazer tantas coisas maravilhosas. Ele podia fazer cegos voltarem a ver. Ele podia fazer pessoas que eram surdas voltarem a escutar. Ele fazia mortos voltarem a viver. Ele expulsava espíritos maus. Ele transformava água em vinho. Ele era capaz de fazer todas as coisas maravilhosas. E sabe, quando ele estava aqui na terra, ele fez tudo isso. Mas ele ainda continua fazendo essas coisas na nossa vida. Por isso, podemos confiar em Jesus. Que mesmo depois que venha uma tempestade, mesmo que venha problemas, mesmo que venha dificuldades, nós podemos contar que Jesus vai trazer a sua luz para a nossa vida. Ele vai nos ajudar. Com a ajuda das professoras, vamos ler o que está aqui bonitinho? Vamos lá? Eu vou falar e vocês vão repetir. Ele tem poder sobre a natureza. O mar ele acalmou com sua voz de amor. Jesus é o nosso grande e poderoso super-herói. Ele pode todas as coisas. Quando os discípulos viram aquilo, eles falaram uma coisa linda, que virou um versículo da Bíblia. Vamos ler esse versículo da Bíblia que fala? Olha só. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Mateus 8:27. Sabe, crianças, Jesus é tão poderoso que alguns dias depois, os discípulos estavam no barquinho de novo com Jesus. E Jesus falou para eles: vão para o outro lado do mar e me esperem lá. E os discípulos foram no barquinho, deixaram Jesus do outro lado e foram para lá. Presta atenção aqui. E quando eles atravessaram o meio, começou uma nova tempestade. Trovão, chuvas, ventos, nuvem. Chuva, chuva, chuva. Agora você consegue. Ixi, acabou a chuva. E de repente, eles estavam no barco de novo. E quando eles olharam lá de longe, quem eles viram andando sobre as águas? Quem, crianças? Jesus. Jesus andou sobre as águas e falou para Pedro: Pedro, vem andar também. E Pedro começou a andar. Mas quando Pedro olhou para o mar que estava balançando, balança lá, vai lá, o relâmpago, o trovão, a chuva, o vento. Quando ele viu isso, ele ficou com medo e começou a afundar. Mas Jesus pegou na mão dele e falou: levanta-se, eu estou aqui com você, não precisa ter medo. Sabe, crianças, às vezes você está, às vezes nós temos medo, às vezes a gente vai dormir e tem que deixar a luz acesa, às vezes a gente acha que tem alguma coisa debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa e a gente fica com medo e quer dormir bem no meio do papai e da mamãe. A gente precisa ter medo, crianças? Não, porque a gente tem nosso super-herói. Quem é o nosso super-herói? Jesus. Ele está com a gente o tempo todo. Ele nos protege, Ele nos ajuda. Ele é o nosso super-herói.